Bom dia a todos. Damos início ao segundo dia do Encontro Nacional de Inteligência Aplicada ao Controle Externo. Convidamos à mesa o senhor Marcos Burratem Cor, auditor de controle externo do Tribunal de Contas da União. Falará sobre análise de dados como ferramenta estratégica para o controle. O senhor Marcos é engenheiro de controle e automação e auditor federal de controle externo do Tribunal de Contas da União, onde exerce a função de diretor de informações estratégicas. Esse é o passador? Bom dia, pessoal. Vou ficar aqui pelo púlpito que o pessoal do vídeo pediu para facilitar a gravação, ficar por aqui. Primeiramente, obrigado ao TCE de São Paulo pelo convite. É uma honra poder estar aqui e compartilhar com vocês um pouquinho das nossas atividades lá no tribunal nos últimos meses. É muito bom ver um evento como esse acontecendo, com esse viés prático, né, de compartilhamento de cases e a gente poder conhecer um pouquinho mais o trabalho que cada um está desenvolvendo nos seus tribunais e ver o que a gente pode aplicar dentro da nossa realidade, né? Eu estou na DGI desde o começo do ano passado, fui chamado para assumir a diretoria no começo do ano, em função do meu currículo anterior, a entrada no tribunal e a experiência nessa área. E vou falar um pouquinho aqui hoje para vocês da visão da Secretaria-Geral de Controle Externo a respeito desse tema tão importante para a gente nos dias de hoje, né? A ideia é a gente fazer uma breve exposição aqui. Eu queria até ser bem informal, vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, mas no final a gente vai ter um espaço bom para perguntas e quem sabe até sair um pouquinho mais cedo para o almoço, né? A gente está um pouco adiantado, são 10h26, a gente está previsto para começar às 10h30, então é bom que a gente tem bastante tempo para conversar depois também. Refraseando um pouquinho, essa daqui é a missão do TCU. A missão do tribunal fala que nosso objetivo é aprimorar a administração pública em benefício da sociedade, ou seja, a gente quer que a administração pública preste melhores serviços para o nosso cidadão. É uma missão ambiciosa, né? Quando a gente pensa nas dezenas de funções, programas, ações de governo e ainda pensa em toda a questão de fraude e corrupção, como diz o colega Libório, o Romeu já chegou? O Romeu está aqui? Não, o Romeu da CGU. Como diz o Libório da CGU, se cada um de nós aqui, e mais todos os outros colegas nos tribunais, mais o Ministério Público, mais o Judiciário, se cada um escolher um bandido só para chamar de seu, tem um bandido para cada um, né? Então, falar em melhoria da administração pública passa por isso também, e o que não falta é trabalho. O volume de coisa que a gente tem para fazer é imenso. E a gente faz isso por meio do controle externo. E o que é o controle externo, se não analisar informações, né? Entra informação no tribunal através de uma denúncia, de uma representação, de um conhecimento que chega ao tribunal por força do seu mandato. A gente analisa isso, processa internamente, passa pelo auditor, passa pelo diretor, pelo secretário, chega ao plenário, é analisado novamente pelos ministros e sai do tribunal novamente informação na forma de um acórdão, não é isso? Então, se a gente está falando em análise de informações, análise de dados como uma ferramenta estratégica para o controle, a gente está falando do dia a dia do tribunal, do que o tribunal faz como seu negócio primordial. E se a gente puder resumir uma ação de controle em duas fases, a de planejamento e a de execução, a gente tem a análise de dados, análise de informações, entrando com dois objetivos básicos. Escolher melhor o que a gente vai fazer na hora do planejamento e fazer melhor aquilo que a gente escolheu fazer na hora da execução. Basicamente, a gente pode resumir nessa forma. Quanto mais informação, quanto mais dados, quanto mais análise a gente conseguir fazer, melhores tendem a ser as nossas ações de controle. Tá certo?
o tribunal consignou isso no seu plano estratégico. Esse daqui é o mapa estratégico do tribunal, elaborado em 2015, um trabalho que teve a participação direta de mais de 900 servidores da casa, e que tem, em alguns dos seus objetivos estratégicos, especificamente trata especificamente dessa vertente de análise de informações. Se não, deixa eu ver aqui, eu tenho um pontador. Quando a gente fala em intensificar a atuação com base em análise de risco, isso daqui é análise de informações na fase de planejamento. E a gente escolher melhor o que a gente vai fazer. A gente dá tiro certo, não dá tiro na água. Quando a gente fala em realizar diagnósticos sistêmicos em áreas relevantes, como fazer um diagnóstico sistêmico se não analisando a infinidade de informações que a gente tem sobre essas áreas? Não é? Induzir a disponibilidade e a confiabilidade das informações da administração pública. Também passa por isso, fazer uma análise dessas informações que estão sendo disponibilizadas pela administração para avaliar a sua confiabilidade. E assim por diante. A parceria com outros órgãos de controle, fundamental dentro do contexto que a gente está falando aqui de compartilhamento de informações, e o aprimoramento do uso da TI como instrumento de inovação para o controle. Não se fala mais em análise de informações sem passar pelo uso da TI como uma ferramenta importante nesse processo. Então, o tribunal reconhece que informação é fundamental para o exercício do controle externo. Mas aí Rui Barbosa chega para a gente e diz, meu amigo, isso é alguma novidade? A gente faz isso há 100 anos, informação é fundamental para o exercício do controle externo. Né? A gente está dizendo que o tribunal faz 500 fiscalizações por ano, julga quase 10 mil processos por ano, e a gente está dizendo que tratar a informação, analisar a informação, é o negócio do tribunal, é a maneira como o tribunal exerce o seu papel. Qual é a novidade? Alguma coisa mudou. O cenário que a gente está vivendo hoje não é o mesmo cenário de algumas décadas atrás, ou talvez até de uma década atrás. Não é? E o que mudou é que hoje a gente tem informação muito mais abundante, muito mais acessível do que a gente tinha há alguns anos atrás. A infinidade de sistemas que a gente tem para controlar os atos da administração pública, gerenciar a administração pública, é prova disso. Todas essas informações que antes nos chegavam em papel e o auditor tinha que analisar página por página, hoje estão digitalizadas. Seja em bases estruturadas, semi-estruturadas ou não estruturadas. Em alguns casos as coisas estão só em texto ainda. Mas eu não tenho mais que diligenciar o Ministério pedindo o edital da licitação XPTO. Esse edital está no site do Ministério, pronto para ser baixado, com todos os seus anexos. Então, a informação é muito mais abundante do que era até algum tempo atrás. De outro lado, a gente tem a tecnologia barata, acessível, disponível. Se tecnologia era um problema há algum tempo atrás, não é mais. Assim como 20 anos depois dessa foto, tudo aquilo que está ali cabe no nosso bolso, também em relação às ferramentas e às tecnologias para análise de dados, a coisa melhorou. Hoje a gente tem computadores de mesa suficientemente potentes para rodar a grande maioria das análises que a gente faz. E as que não podem ser rodadas nos nossos computadores de mesa, podem ser rodadas num servidor, numa nuvem privada, dentro do próprio tribunal, que também não é caro. Todos aqui temos condições de ter um desse, muitos aqui temos um desse nos nossos tribunais. Da mesma forma, as ferramentas de código aberto, as ferramentas livres, se proliferaram. Existem ferramentas gratuitas hoje, com uma capacidade de análise muito superior à que a gente tinha há algum tempo atrás. Ninguém precisa comprar ferramenta de milhões de reais para fazer análise de dados. Ajuda? Ajuda. Tem ferramentas, sim, que são pagas e que ajudam bastante. Mas não é desculpa não ter a ferramenta para fazer. A gente vinha fazendo no tribunal, continua fazendo no tribunal, com muitas ferramentas livres, com muitas ferramentas gratuitas. E, ao mesmo tempo, o conhecimento está disponível. A gente tem a internet hoje aí, com cursos online, os MOOCs, né? Coursera, UDX, Udemy, Udacity, que contém cursos gratuitos ou muito baratos que nos possibilitam nos capacitar nessas tecnologias. Esse é o novo contexto.
Não se trata mais, então, de utilizar dados da mesma forma que a gente vinha utilizando. Se trata de buscar novas formas de utilizar essas informações que estão disponíveis para a gente, para fazer controle de uma maneira diferente. A gente não pode mais se dar o luxo hoje, com os recursos escassos que nós temos, de dar tiro na água. A gente tem que dar tiro certo, o máximo possível. E as informações estão aí para nos ajudar a fazer isso. Será que a gente não pode selecionar os órgãos que vão prestar contas anualmente para o tribunal com base em uma análise de risco, com base em análise de dados, com base no que a gente sabe sobre aquele órgão do que aconteceu no passado? Será que a gente não pode pedir coisas diferentes nas contas de cada jurisdicionado, com base no que a gente sabe sobre ele do passado, com base em análise de informações, com base em análise de dados? São perguntas que a gente tenta responder com a análise de dados. A gente poder dar o tiro certo, a gente conseguir priorizar. A gente tem tanta coisa tanto problema no Brasil, que é difícil a gente dar tiro na água, né? Mas quando eu falo tiro na água, não é não achar nada, é o custo de oportunidade. É achar uma coisa pequena quando a gente podia estar achando uma coisa maior. Ao máximo, a gente tem que levar para esse lado, tentar encontrar, maximizar os resultados que vêm da nossa atuação. Então, os desafios que a gente tem pela frente. Como ampliar o uso de análise de dados nesse cenário? Como fazer com que mais gente consiga fazer análise de dados no tribunal e como fazer com que mais processos se baseiem, em algum momento, em análise de dados, seja na fase de planejamento, seja na fase de execução. Como utilizar essa análise de dados de forma mais efetiva? Como utilizar os dados certos, no momento certo, de cada trabalho do tribunal? Como fazer da análise de dados uma ferramenta efetiva de combate à fraude e à corrupção? Né? A gente sabe das limitações que a gente tem nos tribunais. A gente não tem todas as informações que a gente gostaria de ter. A gente briga por isso todo ano na INCLA. Mas a gente tem muita informação. Será que a gente não pode fazer muito mais do que a gente faz hoje com as informações que a gente já tem? Essa é a pergunta. Como implantar um intercâmbio efetivo de compartilhamento? Esse fórum aqui é um fórum que funciona muito bem, na minha opinião. A gente tem uma interlocução muito boa entre os tribunais de contas. Mas a gente tem que expandir isso. Né? A gente tem que trabalhar com o Ministério Público, com a Polícia Federal, com a Receita, com o COAF, para trazer mais informações para esse nosso meio. Compartilhar mais informações entre os órgãos de controle. Como fazer isso? Quantos daqui já ligaram para pedir uma informação para um órgão de controle ou não, ou às vezes para um jurisdicionado mesmo, uma auditoria interna, e o cara primeiro pergunta, para quê? Para que você quer essa informação? Como se a informação fosse dele, como se a informação não fosse do Estado. Quantos de nós já não agimos da mesma forma em algum momento? Não é? Quebrar essas barreiras é um desafio. A gente sabe das limitações, a gente sabe das dificuldades, a gente sabe das imposições, às vezes, legais e normativas que não são colocadas, mas se não formos nós a buscar formas de quebrar essas barreiras, quem vai ser? Então, eu vou falar um pouquinho aqui hoje sobre como que a gente, na CGSEX, no TCU, está pensando em resolver esses problemas. Essa é a nossa estratégia. Ela é baseada em 3 pilares. O primeiro pilar é a SEGINF, a Secretaria de Gestão de Informações para o Controle Externo. A SEGINF é hoje o que mais se aproxima dentro do tribunal do que se convencionou chamar na academia e no mercado do CDO, né? O Chief Data Officer, o Escritório Central de Dados da organização, que tem por missão organizar e governar o acesso aos dados e disponibilizá-los para a organização. A gente pode colocar como as principais atividades dessa unidade. Garantir que as informações estejam disponíveis para a organização. E aqui a gente passa por obter e disponibilizar. Então, é todo um processo de firmamento de acordo de cooperação, recebimento periódico dos dados, carga interna dos dados, limpeza desses dados, enriquecimento dessas informações a partir do cruzamento com outras bases, disponibilização disso em banco de dados, em ferramentas, em soluções de TI para consumo pela casa e provimento de soluções para o consumo facilitado da informação. Tudo isso está dentro
da Seginf. Por outro lado, a gente tem uma vertente de ser ator de mudança, né? Estimular a mudança cultural na organização. Isso passa, principalmente, eu acho, por difundir boas práticas, dar um norte geral para casa, de como as coisas podem caminhar, e divulgar internamente os casos de sucesso. Dar conhecimento internamente do que está se fazendo. A competição interna entre as secretarias de controle é um negócio muito saudável. No momento em que o secretário vê o resultado que outro está alcançando utilizando uma técnica, ele também pensa como ele pode alcançar aquele resultado. Como ele pode alavancar os resultados da secretaria dele usando as novas metodologias, as novas ferramentas. Então, a gente estimula essa prática também. E, por último, ser um ator de mudança em relação a essa relação produção e consumo de informação, que eu vou falar um pouquinho mais para frente do que a gente quer dizer com isso. Esse é o nosso modelo básico de disponibilização de dados para as ações de controle. O que a gente faz? A gente pega dados públicos, que a gente baixa da internet, estão disponíveis nos sites dos nossos jurisdicionados. Informações custodiadas, que chegam a nós por meio de acordo ou por força da LDO. E dados internos, produzidos pelo próprio tribunal. E a gente junta isso tudo num repositório central. Um grande banco de dados, onde a gente interconecta essas informações. O que eu quero dizer com interconectar? Né? Basicamente, descobrir o CPF de todo mundo que está vindo nessas bases de dados. O Brasil é o único país do mundo que tem infinitas identificações. Né? A gente tem título de eleitor, carteira de trabalho, carteira de motorista, número do RG, número do CPF, o que mais? Número do CAD único, número do cartão SUS, e tende ao infinito. Tudo isso a gente tem que tentar interligar de alguma forma. Se a informação não está disponível na base original, a gente tenta inferir, né, num grau de confiança tão alto quanto possível, para disponibilizar e poder fazer os cruzamentos entre essas bases de dados. A partir desse banco de dados, a gente disponibiliza as informações em aplicações, sejam aplicações de controle externo, sejam aplicações de controle social. Tá? Alguns de vocês talvez tenham visto, não é o tema da apresentação, mas alguns de vocês talvez tenham visto o desafio que está acontecendo agora de aplicativos cívicos do tribunal. São informações que passaram por esse caminho e foram disponibilizadas para a sociedade através de uma nuvem cívica, que foi criada lá dentro do tribunal, onde o desenvolvedor de aplicativos pode consultar a informação através de web services e usar aquilo no aplicativo que ele está criando para o celular, um aplicativo cívico, um aplicativo de controle social. Uma iniciativa bem interessante no âmbito do controle social que o tribunal está fazendo. Mas o nosso foco aqui são as aplicações de controle externo. Então, eu vou falar um pouquinho sobre elas. As que estão a cargo da Seginf agora, porque a gente está no pilar da Seginf, lembrando. A primeira delas, alguns de vocês aqui conhecem, é o LabContas. Para quem não conhece, o LabContas é um ambiente virtual de análise de dados. Funciona basicamente o seguinte: você vai se conectar, você vai entrar num endereço web, no seu navegador, vai fazer um login, vai clicar num botão lá e ele vai abrir uma janela com um novo Windows ali dentro. Então, você tem o seu Windows aqui do computador e um outro Windows que está rodando no servidor lá do tribunal. Dentro dessa máquina que está rodando lá no servidor do tribunal, você tem uma série de ferramentas de análise de dados e ao acesso às bases de dados que o tribunal custodia. Com isso, a gente reduziu internamente 2 problemas. Primeiro, o acesso aos dados para quem está fora do tribunal, seja em teletrabalho, seja em auditoria de campo. E, em segundo, a manutenção constante de ferramentas de banco de dados, de análise de dados, nas máquinas dos servidores. A gente jogou isso para uma nuvem. Então, a gente tem mais poder de processamento, mais memória, mais capacidade de tratamento da informação a partir desse sistema aqui. Isso daqui é um sistema que está hoje em piloto de utilização externa, né? Os tribunais de contas, através da Tricom, sob a coordenação do Marinot, na Infocontas, estão podendo acessar isso daqui e utilizar as bases de dados que o tribunal pode compartilhar, não são todas, né? Nem todas as bases de dados a gente tem acordo de cooperação, algumas foram recebidas no âmbito de alguma fiscalização, alguma auditoria, e não podem ser compartilhadas, apesar de a gente estar
tentando minimizar esses casos. Já é minoria, mas a gente está tentando reduzir ainda mais. Os tribunais de contas, então, e outros parceiros externos, principalmente o Ministério Público hoje, têm acesso a essa solução aqui e podem utilizar da infraestrutura e de todo o trabalho prévio ali que a gente fez no tribunal para os seus trabalhos. A gente vai ter uma avaliação desse piloto agora no final do ano, algumas lições aprendidas que a gente teve ao longo desse processo. A gente quer muito fazer um evento no começo do ano que vem, a depender do patrocínio que a gente tem da nova gestão, um evento de compartilhamento de o que cada tribunal fez, né? O Isídio está coordenando um trabalho muito interessante da matriz de risco PJ, tem alguns tribunais já participando. Reforço o convite para que outros tribunais entrem também no projeto e apresentem, se a gente conseguir emplacar mesmo esse evento, já fica o convite, apresentem os seus trabalhos no começo do ano que vem, outros trabalhos que estejam sendo desenvolvidos, para a gente ter esse compartilhamento, essa troca de informações, a gente receber feedback de vocês também, do que está funcionando bem, do que não está, para a gente poder melhorar e ver a melhor forma de atender todo mundo com isso daqui. Só que esse daqui não é um ambiente de consumo de informações fácil, vamos dizer assim. Ele é voltado ainda hoje para aquele perfil cientista de dados, aquele cara que consegue entrar no banco de dados, fazer uma consulta usando linguagem de programação de banco de dados, ou então usar uma ferramenta como o R, ou Python, ou SAS, para fazer as suas análises. Só que a gente tem muito mais gente precisando de informação no tribunal do que gente com esse perfil. Então, a gente começa a ter que desenvolver e prover soluções para atender essas pessoas. E a principal delas hoje é o DGI Consultas. O DGI Consultas é um sistema construído na plataforma Apex, da Oracle, em que a gente consegue abstrair para o usuário toda a complexidade do código SQL que tem por baixo do sistema e o conhecimento das bases de dados propriamente ditas. Então, a gente chega aqui, digita um CPF, e ele traz tudo o que as bases de dados sabem sobre aquele CPF. Tudo o que está contido nas bases de dados do tribunal sobre aquele CPF. Mesma coisa com CNPJ, com NIT, com título de eleitor, qualquer documento que você tenha a respeito daquele seu alvo. Da mesma forma, você pode fazer cruzamentos e testar hipóteses sem conhecer nada da base de dados. Imagina eu te entregar todas as bases de dados que a gente tem lá no tribunal e dizer para você, olha só, vamos fazer um cruzamento aqui, a gente tem esse ministério, a gente precisa saber as compras que ele fez, as empresas que participaram dessas compras, se essas empresas, quem são sócios dessas empresas, se esses sócios têm parentesco entre si, e se esses sócios têm parentesco com os servidores daquele ministério que fez a compra. Você não só tem que conhecer de SQL, como você tem que conhecer das bases de dados para saber aonde buscar essas informações. Isso é bastante complicado. A gente, através de um trabalho muito longo feito lá na DGI, foi aos poucos incluindo informação aqui nesse sistema, fazendo essas interligações e possibilita hoje que o usuário, através de uma das abas aqui, carregue essa lista de CPFs ou essa lista de CNPJs e pergunte para o sistema informações sobre aquilo lá. Então, eu pego um ministério e pego todas as empresas que já foram contratadas por ele. Eu pego essa lista de CNPJs dessas empresas, subo de novo para o sistema e pergunto para ele quem são os sócios dessas empresas. Ele vai me devolver uma lista de CPFs. Eu subo a lista de CPFs e pergunto quem são os parentes desses CPFs. Ele vai me retornar outra lista. E assim, num processo iterativo, a gente chega na resposta final que está se buscando e testa as nossas hipóteses. Isso daqui é uma ferramenta que hoje tem 500 usuários cadastrados no tribunal. Se você pegar uma janela de 15 dias, qualquer janela de 15 dias do passado, você tem entre 200 e 300 servidores acessando a ferramenta em algum momento, seja para uma consulta pontual, seja para um cruzamento maior, seja para um trabalho mais longo. Então, é hoje a nossa principal ferramenta de consumo de informação no tribunal, sem dúvida. Mas ela não é a principal ferramenta de trabalho do auditor. Alguém arrisca dizer qual é a principal ferramenta de trabalho do auditor hoje? Deve ser a mesma no nosso, deve ser a mesma no TCU do que em todos vocês. Excel? Alguém arrisca outra? Google? Ainda não.
A principal ferramenta do auditor é o Word, não é não? É no Word que o auditor escreve a sua instrução, é no Word que o auditor escreve o seu parecer. E a gente acha que o Word vai ser a principal ferramenta de consumo de informação no tribunal também. É a principal ferramenta onde o auditor produz informação e a principal ferramenta onde ele vai consumir informação. Porque a gente está lançou esse mês, o piloto do projeto Sofia. O Sofia o que é? É um conjunto de macros que foi criado dentro do Word. A gente instalou nesse piloto em 80 computadores, 80 servidores estão utilizando isso hoje lá, que está integrado às bases de dados, a um conjunto das bases de dados. Não são todas as bases de dados que estão no DGI Consultas ainda, mas várias bases de dados já estão lá. O que ele faz? O auditor está escrevendo a sua instrução, está no meio, está no fim, não importa. Ele clica um botão, a macro varre todo o documento, procurando por nomes de pessoas, CPFs, nomes de empresas, CNPJs, números CIAFs, enfim. Cada uma dessas entidades, ele bate com o banco de dados e puxa algumas informações sobre elas. Existem contratos daquela empresa com a administração pública, aquele CPF é válido, aquele CPF consta do CISOB, aquele CPF bate com o nome da pessoa que está logo antes do CPF, faz uma série de críticas automatizadas em cima da instrução. E o que não faz crítica automatizada, ele coloca um link para que o auditor acesse diretamente no DGI aquela ficha corrida completa com todas as bases de dados que a gente tem. Essa daqui a gente acha que em breve vai ser a principal ferramenta de consumo de informação do auditor no tribunal. Como eu falei, a gente está num piloto ainda, com 80 servidores, mas está bastante promissor. Assim. Quem já acessou, mostrou para o colega do lado, e o colega do lado já está pedindo, e a gente está tendo que segurar, porque a gente não tem ainda infraestrutura para atender todo mundo, mas a gente espera no ano que vem evoluir bastante com isso daqui. Outra forma pela qual a gente provê informação, eu dei aquele exemplo antes, né, da compra no Ministério, dos sócios, dos servidores e tal, é a nossa ferramenta de busca de vínculos. Até um tempo atrás a gente usava bastante o I2, a gente ainda usa, mas hoje em com muito menos intensidade, em função desse desenvolvimento interno aqui que a gente fez. Como é que funciona isso? Você tem uma lista de CPFs, CNPJs, não importa, e você quer verificar quais são os vínculos que existem entre aquelas pessoas físicas ou jurídicas. Você carrega uma lista para um sistema, faz aquela primeira etapa ali de requisição, carrega a lista para dentro do DGI Consultas, aperta um botão, essa lista é trabalhada, vira uma fila de pares no banco de dados. Então, eu tenho 5 CPFs de um lado, 5 CPFs do outro. E eu digo, bom, cruze para mim linha a linha. A primeira linha daqui com a primeira linha daqui, a segunda com a segunda e tal. Ele vai montar os 5 pares, registrar no banco de dados, vai formar uma fila. Ou então eu digo, eu quero cruzar todo mundo com todo mundo. Então ele vai cruzar esse primeiro com os outros 4, ele vai cruzar o segundo com os outros 3, o terceiro com os outros 2, e vai montar os pares também. Considerando os 5 CPFs iguais dos dois lados aqui, né? E vai montar as filas também, os pares para colocar na fila também. Essa fila é consumida por um processo, rodando no servidor, desenvolvido em R, de novo aqui a menção às ferramentas gratuitas, que vai buscar nas bases de dados vínculos entre essas pessoas. Então a gente já carregou, antes de tudo, a gente já carregou, já tirou do banco de dados, subiu para a memória no R, né, para o tratamento ser mais rápido, e muito rapidamente a gente consegue rodar um conjunto significativo de pares solicitado pelo usuário. A gente devolve isso por e-mail para o usuário, no formato Excel ou GML, que é um formato de exibir grafo. E aí o usuário recebe alguma coisa parecida com isso daqui. Os alvos de um lado e de outro, pintado de verde, de vermelho, e os caminhos entre eles e por onde que eles passam. Então, se existe alguma relação empregatícia, societária, de parentesco, ligando qualquer um desses nós, aquilo vira uma aresta e forma um grafo para ser analisado depois pelo usuário. Isso tudo pode ser editado depois num programa, num software livre também. Colocar cores diferentes, colocar uma seta, destacar uma determinada relação, enfim, para ser levado adiante a análise do usuário. Outra ferramenta de consumo de informação desenvolvida foi o painel da despesa da administração pública. Ela já tem algum tempo já, é uma das ferramentas mais antigas, talvez, eu acho que logo depois do DGI, onde a gente reuniu as principais consultas que se fazia ao CIAF e ao CIAF gerencial, hoje Tesouro Gerencial, né?
num painel interno, com a facilidade de acesso que traz, com a consulta já montada, então o usuário não precisa conhecer nada de como funciona o DW, né, do Tesouro. Ele simplesmente entra e faz suas análises, faz os seus filtros, utilizando essa ferramenta aqui, esse painel em ClickView, e extrai daqui as informações necessárias para o trabalho dele, seja para a fase de planejamento, como para a fase de execução, né, como eu falei antes. Então, também é uma das ferramentas mais utilizadas lá no tribunal. Mais uma vez falando ainda de provimento de informações, provimento de soluções para consumo de informação, né? O painel de tipologias em convênio. Tipologias não é um negócio novo, né? O tribunal já executa essas tipologias há muito tempo. Passou por um período em que tinha pouco consumo na ponta pelas tipologias. A gente rodava as tipologias, mandava uma planilha em Excel para as unidades recebiam aquilo, não sabiam muito bem o que fazer, como trabalhar, não sabiam nem direito como trabalhar no Excel, às vezes, em alguns casos. E durante um tempo isso ficou um pouco adormecido. Há uns 2 anos atrás, numa apresentação, um colega disse, ué, o tribunal tem isso? Sim, tem isso. Tem isso, não é de hoje, tem isso e faz 4 anos. Pô, mas como é que não disponibiliza isso para a gente? Aí a coisa renasceu. Então tá, então vamos pensar de novo como que disponibiliza, né? A informação que a gente já disponibilizava em 2009, como é que a gente disponibiliza em 2015 para o pessoal? E aí a gente partiu para as novas técnicas que a gente tinha, as novas ferramentas, e desenvolveu esse ano o painel de tipologias e convênios. Então hoje o painel está lançado com 7 tipologias apenas, a gente tem 25 na fila, quer dizer, 25 no total, das 7 já foram feitas, a gente tem 18 na fila para serem desenvolvidas ainda. E permite, de novo, o auditor fazer um planejamento e não dar tiro na água. Traz mais subsídios, traz mais informação para a tomada de decisão do auditor de o que fazer, onde trabalhar, como trabalhar. Outro painel que a gente ainda não lançou, vai lançar agora em dezembro, está em fase final de homologação, é o painel do modelo preditivo de risco em transferências. O que foi isso daqui? Isso daqui é diferente de tipologia. O que a gente fez? A gente pegou 10 mil convênios que já tinham passado por algum tipo de verificação, de auditoria, o que fosse, a prestação de contas, etc. E a gente classificou eles em convênios exitosos e convênios fracassados, a depender do que dizia o resultado dessa verificação, dessa fiscalização pelo qual ele tinha passado. Então, a gente tinha 5 mil convênios exitosos e 5 mil convênios fracassados. A gente usou técnicas de aprendizagem de máquina que identificaram nos atributos do convênio, a gente lançou 60 atributos para o computador daquele convênio, e a partir desses atributos o computador verificou quais tinham mais correlação, em qual linha de corte, quando eram variáveis contínuas, né, com o sucesso ou fracasso daquele convênio. Isso a gente fez com 10 mil. A gente testou em parte desses 10 mil, o modelo, e o modelo trouxe 90% de acurácia. O modelo era capaz de prever, sem saber o resultado prévio daquele convênio, o modelo era capaz de prever com 90% se ele era um convênio exitoso ou fracassado, segundo a classificação feita pela auditoria ou pela verificação anterior. Bacana, né? Se a gente puder saber com 90% de chance, quando a gente recebe uma denúncia que tem problema naquele convênio que está sendo denunciado ou que não tem, dá um fôlego, né? Colocamos a campo. Foi levado para um teste cego no ano passado. 51 convênios foram fiscalizados, sem que os auditores soubessem qual era a previsão do modelo para aquele convênio. Nós tivemos 83% de acurácia, ainda assim. Mesmo com a nossa verificação, né? A verificação sendo feita pelo tribunal, que é diferente da verificação feita no passado e com a qual o modelo aprendeu. Então, essa fase de verificação em campo do modelo é importante para a gente avaliar a aplicabilidade dele. Esse ano está sendo feita uma FOC, envolvendo acho que uns 20 estados, mais ou menos, coordenada pela SESEX Mato Grosso do Sul, em que só se selecionou aquilo que o modelo prevê como problema. Convênios em que vai se encontrar problemas se forem fiscalizados. São em torno de 100 convênios e essa fiscalização está em andamento ainda. No começo do ano, a gente espera ter os números para compartilhar com vocês do resultado desse novo trabalho e o que a gente conseguiu tirar dele.
E aí a gente vai disponibilizar em dezembro agora essa ferramenta aqui. A FOC foi feita toda com uma planilha Excel, né? Os próprios auditores selecionaram o que ia fazer com base numa planilha. A ideia é que a gente disponibilize basicamente a mesma coisa que está na planilha, em formato mais visual e mais interativo, para consumo diário, né? Consumo espontâneo dos auditores, seja para fazer uma fiscalização pontual ou uma nova FOC como essa que está sendo feita agora. Agora, tudo isso que eu falei diz respeito a dados estruturados, né? Tabelinhas, banco de dados, tudo certinho, bonitinho. E em relação a dados não estruturados, e quando a gente fala de texto, dá para fazer alguma coisa? Dá. A gente tem um problema hoje com os dados que a gente recebe das compras, que eles vêm com mais de um mês de atraso. Mesmo que a gente se conecte ao banco de dados transacional, a gente pega hoje os dados do DW CIASG, mesmo que a gente se conecte ao banco de dados transacional do Comprasnet, a gente tem de 7 a 10 dias de atraso hoje. A gente está em vias de contratar com o SERPRO a solução do acesso ao banco transacional. Mas já assim vai ter 7 a 10 dias de atraso em relação à informação. Então, o que a gente fez? No dia, o edital é publicado no site do Comprasnet. A gente fez um robozinho, programou, ele entra lá no site do Comprasnet, vê quais são os editais que tem no dia, quebra o CAPTCHA lá, aquelas letras embaralhadas que ele tem que digitar, o sistema quebra, faz o download desse edital, passa por um processo de análise dele, análise de mineração de texto, identifica o valor estimado dentro daquele texto, dentre todos os valores que estão presentes lá, todos os números que estão presentes ali dentro, qual daqueles lá é o valor estimado pelo órgão para aquele edital, e faz uma série de críticas de tipologias com base em texto para identificar restrição de competitividade, principalmente. Isso aqui é um trabalho que nasceu na CGU. No ano passado, alguns colegas da CELOG, a nossa unidade responsável por fiscalizar licitações e contratos, tiveram lá na CGU, conheceram o sistema e disseram, nós temos que ter um negócio desse aqui dentro, porque nós temos um auditor aqui todo dia lendo o Diário Oficial e procurando encrenca. E não está dando conta. A gente precisa de um negócio automático como esse aqui. E aí a gente começou numa parceria com a CGU cedeu o código-fonte, a gente teve que fazer uma série de adaptações para o nosso ambiente, a nossa infraestrutura é diferente da deles, né? A plataforma que suporta os nossos sistemas é diferente da deles, então a gente tem que fazer uma série de adaptações, mas conseguiu aproveitar as 10 tipologias que vieram deles e implementar mais 3 nossas lá, e está nesse intercâmbio constante. A gente tem um repositório onde a gente compartilha o código e pode desenvolver a ferramenta em conjunto, né? Depois que ele roda essas análises, ele manda os resultados para um painel, banco de dados do DGI Consultas, fica lá disponível para consumo, e no dia mesmo manda um e-mail para a unidade responsável por aquele ministério, por aquele órgão, avisando, esses são os editais do dia da sua clientela. Informe de licitações. O número da UASG, o nome, o edital, o valor estimado pelo sistema de mineração, a materialidade desse valor em relação às compras habituais daquele órgão, né? A gente pegou todas as compras de 2015 e aí pega essa compra que está aparecendo aqui e diz, olha, essa compra aqui é maior do que 80% das compras do ano passado. Usa isso como uma classificação de risco também. Ou então, não, você está vendo aqui um negócio, você está achando que é um número alto, mas para esse órgão aqui isso é normal, isso é fichinha. Isso fica como um alerta ali também. E, por fim, aqui no canto direito, um link para os alertas que foram identificados naquela mineração, aquelas tipologias de restrição de competitividade que eu comentei, né? Coisas como previsão de retenção de pagamento em função da regularidade fiscal da empresa, ou exigência de proximidade na fase de homologação de proposta, coisas desse tipo, né? Com base na jurisprudência do tribunal e na 8666. Além das licitações, a gente faz a mesma coisa com as atas de pregão. Então, hoje ainda não rodam muitas tipologias aqui nas atas de pregão, a gente está com 2 tipologias implementadas hoje, contratação de empresa inidônea, e com base no SEIS, no sistema do tribunal, né? E empresa cujo CNPJ está baixado. São as 2 tipologias que a gente roda hoje aqui. A gente tem uma série de outras na fila para implementar.
Dois casos bacanas de uso disso daqui já. O secretário da SESEX Bahia recebeu esse e-mail aqui, achou estranho um edital do DENIT, antes ainda da gente implementar as tipologias, tá? A gente só mandava o valor. Ele viu o valor, entrou no edital, viu 3 coisas estranhas lá no edital, mandou um ofício para o DENIT e suspendeu o edital no mesmo dia. Não abriu um processo para tratar do problema. Não envolveu o relator em momento nenhum. Com um ofício, ele suspendeu um edital que tinha problema. Era um edital de 2 milhões ou 20 milhões, uma coisa assim. Com pregão. O colega recebeu isso daqui e viu lá, a empresa vencedora, inidônea. Ligou. Ligou para o pregoeiro e disse, amigo, você viu aqui que a sua empresa, a empresa que venceu o pregão, está inidônea no 6? Ih, é mesmo, não vi. Resolveu. Com uma ligação. Não abriu um processo. Será que a gente não pode chegar ao dia de enviar esses alertas para o próprio jurisdicionado? Será que a gente não pode fazer esse alerta lá na ponta também, não só para a gente? Quantos e quantos desses alertas não são por minutas de editais que estão rodando lá no órgão desde 1900 e bolinha e que ninguém se deu o trabalho ainda de corrigir? O cara pega, copia e cola a minuta de edital do passado e a coisa simplesmente vai. Não é má fé, às vezes. Mas é legal. Será que se a gente compartilhar essa informação aqui, não só com o nosso auditor, mas também com o gestor, a gente não pode ganhar a escala no tratamento? Bom, mas tudo isso que eu falei são soluções providas pela Seginf, com participação no desenvolvimento delas de pessoas mais ligadas ao negócio, mais afetas às unidades interessadas, mas vocês devem ter percebido que são coisas muito transversais, são coisas que perpassam o tribunal como um todo. Compras e licitações, que é feito em todo o tribunal, né? A gente tem a CELOG especializada na sede, mas tem em todos os estados tem esse tipo de trabalho, e tem os convênios, né? As transferências voluntárias, tem o DGI, que consulta todas as informações, então, coisas mais macro. Só que a gente sabe que a demanda por tratamento de informação, a demanda por dados, ela é muito superior à nossa capacidade de atendimento. Existem demandas por cruzamentos pontuais que não estão no DGI Consultas, porque não são priorizados, porque são demandas muito locais, e a gente simplesmente não consegue atender. E aí entra o segundo pilar da nossa estratégia. Cientes da nossa incapacidade de funcionar como balcão de serviço, a gente começou uma estratégia de descentralização. A ideia é que as próprias unidades sejam capazes de fazer análise de dados em cima daquilo que lhes interessa. Seja em cima de bases de dados que já estão no LabContas, seja em cima de bases de dados que elas trazem no âmbito de uma auditoria, seja numa planilha Excel. Não importa a ferramenta, não importa a fonte. O que importa é o método para a gente. A gente quer que eles sejam capazes de analisar a informação sem ter dependência de uma unidade que, com certeza, vai ser gargalo. Nós temos 45, 50 unidades de controle externo no tribunal, 1.800 auditores e somos uma unidade de 10. A gente não consegue atender todo mundo. Precisa de gente na ponta com capacidade de análise. E aqui a nossa palavra de ordem é empoderamento. O que a gente quer dar é as condições para que as unidades sejam capazes de fazer as coisas. Então, tudo aquilo que eu falei no começo do pilar da Seginf, a parte de coordenação, de disponibilização, de interlocução com órgãos externos, é onde a gente trabalha para atender todo mundo. Dali para frente, entra cada unidade com o seu conhecimento específico e com o seu pessoal trabalhando em cima dos seus dados. Essa daqui é a nossa visão de futuro. A gente quer ter a Seginf como uma unidade coordenadora, uma unidade orientadora, e pessoas com o perfil das pessoas da Seginf espalhadas pelas unidades técnicas. São os nossos bolinha laranja, que a gente chama. Hoje, já no tribunal, a gente já tem muita gente com esse perfil, eles só não estão nos locais certos. A gente tem que realocá-los. A ideia desses núcleos locais é que essas pessoas possam respirar o dado daquele negócio constantemente. Está sempre conhecendo quais são as bases de dados da saúde, da educação, da infraestrutura. Eles vão ter melhores condições de tirar insights dos dados
do que a gente, desconectado do negócio. Por isso a estratégia. Mas não se forma do dia para a noite essas pessoas e elas não estão prontas ainda hoje para isso. Então, com a ajuda da nossa escola corporativa, o César do Correia, a gente criou o programa de capacitação em análise de dados. Chegou aqui o Rômio, que foi nosso primeiro professor disso aí, do nosso primeiro curso desse programa, que foi o curso de R. E a gente agregou a esse programa vários outros cursos. Curso de Excel intermediário, Excel avançado, cursos disponíveis em plataformas online, curso de SQL Server, curso para usar o DGI Consultas, curso para usar o Tesouro Gerencial, para as pessoas saberem onde buscar informação, saberem como buscar informação. Agora a gente vai começar com o SAS também, né? O SAS tendo sido contratado pelo tribunal recentemente, o SAS vai entrar nesse programa também, sempre com essa ideia, o foco em conteúdos de excelência que já existem em plataformas online e conteúdos customizados para a necessidade do tribunal, desenvolvidos e disponibilizados em plataforma de ensino à distância, para a gente poder atender ao máximo as secretarias nos estados, né? É um problema muito grande que a gente tem de trazer essas pessoas para Brasília, é muito, muito custoso. Então, a estratégia do ISC é tornar isso por ensino à distância, colocar isso em ensino à distância. E aí a gente fez um diagnóstico de análise de dados, para saber como é que o pessoal estava já em relação a isso. O programa de capacitação começou no começo do ano passado. No começo desse ano, a gente fez o primeiro diagnóstico, considerando 40 habilidades. 491 servidores responderam esse questionário na primeira rodada dele. Na semana passada, teve uma nova chamada para que as pessoas voltassem a responder ou atualizar. Então, esse número certamente já passou de 500. Isso dá em torno de 20% dos servidores da casa. Para nossa surpresa, 271 pessoas dessas 491 disseram que gostariam de trabalhar com análise de dados no tribunal. Gostariam de aplicar os conhecimentos que elas têm em análise de dados. 271 pessoas dá 5 pessoas para cada... 217 pessoas dá 5 pessoas para cada unidade técnica da Secretaria-Geral de Controle Externo. Tá bom, né? Se a gente tiver 5 caras bons em fazer análise de dados, respirando o dia a dia daquele negócio, dá para fazer muita coisa. O problema é que essas pessoas não estão alocadas dessa forma. Elas não estão 5 em cada unidade de controle externo do tribunal. Elas estão espalhadas por aí. Elas precisam ser convocadas, conclamadas a participar disso, a participar desse processo. E isso já está acontecendo. A gente tem, na CEINFRA Rodovias, o painel de cadastro de obras. Na verdade, é dentro de todas as CEINFRAs. Isso ficava dentro da CEINFRA Rodovias e saiu, hoje atende todas as CEINFRAs. Faz cadastro de obras. O próprio pessoal lá, conhecendo da base de dados deles, conhecendo da necessidade que eles tinham de negócio para análise daquelas informações, criou seu próprio painel. E esse painel está hoje disponível para todos os auditores das CEINFRAs, secretarias que fiscalizam a infraestrutura no tribunal, consumirem informação sobre obras. Informações que vêm das bases de dados do DENIT, do CIAF, do SICONV, e enriquecidas por eles mesmos, através do sistema em que eles mesmos podem cadastrar novas informações a respeito daquele sistema. A auditoria contínua, feita pela SESEX Previdência, responsável por fiscalizar Previdência, Assistência Social e Trabalho e Emprego. Qual é a ideia da auditoria contínua? Todo mês a base chega, roda uma série de tipologias, manda o resultado. Todo mês. Essas tipologias estão sendo elaboradas com o apoio da auditoria do INSS. Então, o tribunal recebe a base, elabora uma tipologia, valida a tipologia com o INSS, codifica ela, compartilha uma amostra com o INSS, está tudo ok? Está tudo ok. Vamos rodar tudo. Com poucos benefícios poucos tipos de benefícios e poucas tipologias que foram executadas no começo do ano, com isso daqui, está no Acórdão 718, vocês podem pegar mais detalhes, uma economia de 500 milhões por ano com benefícios cessados. Imagina a hora que a gente expande isso para todos os benefícios previdenciários e cresce a lista de tipologias. O quanto não se pode fazer. Não deu tempo de incluir na apresentação, vi ontem a notícia da questão das filhas de servidores públicos, né, recebendo pensão.
também é um trabalho de análise de dados, não feito por essa secretaria, feito pela Secretaria de Fiscalização de Pessoal. Também é um trabalho de análise de dados relacionado, que utilizou bases de dados que a gente tem no tribunal para chegar àquelas conclusões. Uma economia de 6 bilhões em 5 anos, se não me engano. Uma coisa desse tipo que eu vi na notícia ontem. Mais um trabalho executado de maneira descentralizada. Outro da SESEX Previdência mesmo, elaboração de um painel para consumo de informações sobre benefícios previdenciários. Quanto de benefício está se concedendo, quais os benefícios estão sendo concedidos, qual a data de início de cada um. Uma ferramenta importante para conhecimento do dado, para levantamento de informações sobre o negócio e para seleção com base em materialidade. SESEX Ambiental, um cruzamento feito com 18 bases de dados em cima do Programa da Reforma Agrária, que identificou irregularidade em 591 mil indícios de irregularidades, atingindo 479 mil famílias, que fizeram com que o tribunal suspendesse cautelarmente o processo de concessão do programa. Interrompeu. Depois teve recurso e tal, voltou uma parte do processo, algumas daquelas irregularidades foram sanadas pelo INCRA, e a coisa voltou a funcionar parcialmente. Mais um trabalho descentralizado. Não teve apoio nosso. Eles não vieram para a gente, como balcão, pedir, faz esse cruzamento para mim. Não, a gente proveu a infraestrutura, proveu os dados para que eles mesmos trabalhassem em cima daquilo. Análise de riscos em obras rodoviárias, outro trabalho descentralizado criado pela equipe da CEINFRAS. Eles conhecem quais as tipologias que são mais relevantes para eles. Eles conhecem as bases de dados e sabem onde encontrar as informações para fazer os cruzamentos. Eles elaboraram as tipologias, codificaram e desenvolveram o painel. Sozinhos, sem apoio nosso. Podem ver facilmente aqui, né, o órgão com maior quantidade de problemas, o risco por grupo aqui, cada tipo de risco, né? Risco na aprovação do projeto, na elaboração do projeto, e assim por diante. Painel de educação básica, feito pela SESEX Educação, também com levantamento de informações a respeito do que vem do censo, das informações das escolas, né? Podendo fazer um levantamento, conhecimento dos dados. O painel do financiamento regional, que reuniu 5 bases de dados diferentes, algumas das quais a gente não tinha no tribunal. Eles fizeram o trabalho de carga de dados e de integração dos dados dessas bases, para identificar de onde vem o financiamento dos municípios e dos estados. Qual é o grau de dependência dos municípios em relação aos estados e à União, e dos estados em relação à União, com base nas informações financeiras que eles trouxeram de 4, 5 sistemas diferentes. Mais um trabalho que, mais uma vez, a gente deu uma orientação básica para como construir o painel. Qual era a ferramenta que usava, onde é que estava o tutorial, por onde começar, quais eram os servidores e tal. O resto eles tocaram sozinhos, porque eles conhecem o dado, eles sabem como eles querem aquela visualização. O secretário da SESEX Fazenda hoje não abre mão da servidora que fez isso aqui por nada. A gente está tentando convidar ela para vir trabalhar com a gente ano que vem, está difícil. Trabalho de georreferenciamento, outro projeto que a SEGINF até agora não se envolveu de perto. A ideia de fazer alguma parte da fiscalização à distância, com base em imagens de satélite. Então, o que eles estão fazendo? Sobrepõem a imagem do projeto com a imagem de satélite e vê a evolução da obra, automaticamente. É um sistema que identifica se aquele desenho ali, aquele borrão, é um pedaço de ferrovia ou não é. Uma parceria com a UNB, que também está trazendo bastante resultado e deve ser mais divulgada no ano que vem. E nosso último pilar é a gente trazer mais sinergia para isso. Todos esses exemplos que eu dei são exemplos um pouco dessa coisa do dados como plataforma, né? A plataforma é essa ideia de você construir um local em que os usuários podem se conectar e agregar valor àquilo com base no que eles trazem ou no que eles consomem. Tudo isso que eu falei tem um pouco disso, né? A gente está disponibilizando as informações para o pessoal do tribunal e, na ponta, as pessoas estão construindo suas análises a partir de dados que a gente traz ou que eles trazem. Mas eu queria citar 2 exemplos aqui de trabalhos que são mais
estruturantes, eles não têm tanto a ver com o consumo propriamente da informação e que também não estão sendo desenvolvidos por nós. Aqui essa ideia da plataforma, né? Quer dizer, uma plataforma do Airbnb, ela conecta locadores com locatários. Ora o usuário é locador, ora o usuário é locatário. A plataforma do Uber, você pode ser motorista do Uber, você pode ser passageiro do Uber, mas é uma plataforma que conecta usuários com interesses distintos em momentos distintos. E, por outro lado, você tem o Facebook. O Facebook é uma plataforma que consome, que quem consome é quem está produzindo a informação também. Nas duas pontas você tem usuário. Você não tem locatário e locador, motorista e usuário. Você tem usuário do Facebook e usuário do Facebook, consumindo e produzindo informação o tempo todo. Na hora que eu curto uma informação, você consome a informação que eu curti e por aí vai. A ideia é que a gente leve isso também para o contexto da análise de dados. Então, o primeiro exemplo que eu trago aqui é também feito pela CSEX Previdência, de enriquecimento do CAD único. Aquele trabalho que eu falei no começo, né, de enriquecer as bases de dados e tornar elas interconectáveis, a gente já fez um trabalho em cima do CAD único, mas quem conhece hoje o CAD único melhor do que a CSEX Previdência, que trabalha com ele diariamente? Eles é que têm mais condições de, dada uma nova base de dados, identificar a possibilidade de fazer cruzamentos e enriquecer ela. Então, eles estão montando isso, com base na RAIS, no CPF, no cadastro de eleitores, juntando essas informações todas, combinando elas, para enriquecer o CAD único e fazer um CAD único turbinado com informações mais precisas de identificação das pessoas que estão nele. Outro trabalho que a gente começou, depois a CSEX Previdência continuou, e provavelmente outra secretaria vai continuar na frente, é a criação do banco de dados de renda. Qual é a renda que a gente conhece das pessoas, a partir das informações que a gente tem? A gente tem informação na RAIS, a gente tem informação na Maciça, a gente tem informação no CIAF. A gente consegue juntar tudo isso e criar um grande banco de dados que nos permita facilitar o acesso do usuário a esse dado? Vira e mexe, alguém precisa disso, né? Muitos programas têm como pré-requisito, como critério para possibilitar a concessão do benefício, a renda da pessoa. Será que a gente consegue fazer trabalhos em cima da renda? A gente faz hoje muito mais focado na RAIS, por exemplo, que é que a gente já deu uma tratada, já conseguiu trabalhar ela, tem um pouco de informação mais confiável ali dentro a respeito da renda das pessoas. Mas, quando a gente soma todas as outras, a gente tem que ter um cuidado, a partir daquela coisa da identificação unívoca da pessoa, para trazer uma renda adequada, não somar duas vezes a mesma renda, que estejam eventualmente constando de bases diferentes. Então, esse é um trabalho gradual, que a gente certamente vai precisar contar com o apoio de outras unidades, né? Coloquei ali a conta de luz, né? Tem estudos acadêmicos que dizem que a conta de luz é um dos maiores proxies de renda que a gente pode ter, quando a gente não tem a renda de verdade, mas a conta de luz se correlaciona muito bem com a renda das pessoas. Será que a gente não consegue essa informação com os órgãos, com as concessionárias públicas, daqui a pouco com as concessionárias privadas também? Uma coisa a se discutir. Será que a gente consegue alguma coisa com a CVM? A gente está começando a tratativas com eles agora para fechar um acordo de cooperação e trazer informações de lá. Tudo isso a gente consegue enriquecer essas bases de dados e vai ter, ora, pessoas mais habilitadas e, ora, pessoas para trabalhar com uma base de dados e, ora, pessoas mais habilitadas para trabalhar com outras e enriquecer isso daí e prover esse dado para todo mundo. Então, é isso. O que a gente vê é cada vez mais a necessidade de que problemas de controle externo estejam sendo tratados com base em técnicas e tecnologias de vanguarda, utilizando informações internas e externas para alavancar os resultados. Só que colocar isso em uma pessoa só é difícil. Imaginar que a gente vai ter uma pessoa que que reúna ao mesmo tempo essas competências todas, conheça das técnicas, conheça das bases, conheça dos problemas de controle externo, é bastante complicado. A gente tem exemplos? Tem. Mas mesmo numa equipe como a DGI, que trabalha há muito tempo com isso, a gente não é todo mundo esse cara que reúne todas essas competências. A gente tem exemplos de colegas formados em jornalismo que estão há muito tempo dentro do tribunal, entendem muito de controle externo e conseguiram se capacitar nessas áreas
e entender das bases de dados que eles estão trabalhando, entender das técnicas, entender das ferramentas. Mas a gente não acredita que isso seja uma estratégia viável para o curto prazo. A gente acha, sim, que no longo prazo, a análise de dados vai ser tão básico como hoje é o Word. Até um tempo atrás, acredito que os tribunais de vocês também tinham, como o TCU tinha, o pool de digitadores, né? O auditor escrevia a instrução, mandava a instrução para o pool e o pool digitava. Se você digitasse a sua instrução, você estava em desvio de função. Ele ficou legal lá no tribunal que tomou parte por isso. É verdade. Se a gente chegar nesse dia, ótimo. Mas enquanto a gente não chega, a gente tem que formar equipes multidisciplinares. Então a gente não acredita que somente uma pessoa resolva. A gente acredita que a gente precisa de times compostos por pessoas de negócio, com conhecimento de TI, né? Não pessoas de TI, mas com pessoas com conhecimento de tecnologia, conhecimento de como tratar as informações, e pessoas que conheçam das bases de dados, para que juntos elas entreguem um trabalho capaz de alavancar os resultados do controle externo. Obrigado, pessoal. Temos 35 minutos para perguntas, é isso? Podemos conversar bastante. Ou podemos ir todo mundo almoçar e conversar na mesa. Fique à vontade, pessoal. Marcos, existe uma fronteira não muito clara entre o trabalho de planejamento e o trabalho de execução ou de instrução. Eu queria saber, da experiência do TCU, como é que vocês definem onde começa um e termina o outro? Não sei se eu consigo te responder isso. Não sei se tem uma definição de uma linha clara, pelo menos não que eu tenha conhecimento. Deve ter normativos internos que estabelecem isso e tudo, mas eu acho que acaba sendo um processo meio iterativo mesmo, né? Eu acho que é da natureza da coisa que, ao longo da execução, você descubra coisas que alteram o seu planejamento inicial e você reveja o seu planejamento e, eventualmente, conduza de alguma outra forma. Mas acho que a execução dos procedimentos mínimos estabelecidos na fase de planejamento é essencial, né? Mas sem rigidez, tem que ter flexibilidade para poder se adaptar a novas situações. Ou, quando for o caso, recomendar a abertura de uma nova ação de controle, eventualmente, né? Eu imagino que com a transferência da inteligência para a ponta, esse problema diminui bastante, porque a recursividade se dá na própria ponta, não é? Mas eu imagino que também existe inclusive em termos de planejamento estratégico até, existe um trabalho que é mesmo somente de análise de risco, que vai resultar em indícios que devem ser instruídos na ponta, né? Vocês sempre são recursivos ou vocês têm algum tipo de análise que vocês simplesmente apontam? Eu acho que hoje ainda falta no tribunal essa vertente de uma análise mais macro de riscos, principalmente em relação à alocação de pessoal em áreas diversas, de acordo com o risco daquela área, ou de acordo com a materialidade daquela área, né? Isso acaba ficando muito a cargo de cada secretaria dentro do âmbito da sua competência. Então, por exemplo, tem uma secretaria que fiscaliza Previdência, Trabalho e Assistência Social. Qual dessas 3 áreas é mais importante? Em qual dessas 3 áreas o tribunal deve alocar mais esforços? E isso a própria secretaria acaba conseguindo, de certa forma, fazer. Mas agora, quando a gente coloca em confronto a área de previdência com a área de infraestrutura,
Eu acho que ainda faltam critérios objetivos para a determinação da alocação de recursos, alocação de esforços do tribunal entre essas áreas. Tem um negócio novo que está começando no tribunal agora, que é a nova metodologia de seleção de objetos de controle, se chama. Isso foi desenvolvido pela Diretoria de Planejamento da Secretaria-Geral de Controle Externo, em conjunto com a Secretaria de Métodos e Técnicas, e está sendo implementado, está sendo conduzido pela primeira vez, né, a primeira rodada em que essa metodologia está sendo usada é agora, é nesse fim de ano e começo do ano que vem, para subsidiar o planejamento, o ciclo de planejamento do próximo biênio. Eu acredito que dali podem sair insumos interessantes para uma alocação como essa. Mas a ver ainda, não sei se a gente vai conseguir vencer o lado político ainda de alocação de pessoal. Obrigado. Alô. Eu tenho 4 perguntas muito curtas aqui. A primeira é a questão do vínculo, eventualmente, com o banco de dados do CREA e a questão do vínculo com o banco de dados dos estados. Por exemplo, lá no Paraná, nós fizemos um acordo com o CREA e isso evoluiu bastante no que diz respeito à localização de obras paradas. Uhum. E a questão do vínculo TCU, estourou um escândalo lá de 20 milhões, claro que para o TCU esse valor é pequeno, mas para nós lá é... No sentido de que o laudo do TCU era diferente do Estado e estavam pagando pelo laudo do Estado. E daí se percebeu isso justamente pelo laudo do TCU. A segunda pergunta é quanto a banco de dados de preços, se há um trabalho nisso, porque a gente encontra muita dificuldade em localizar um banco de dados que tenha uma regionalidade, enfim, razoável, né? A terceira diz respeito ao uso do Google Street, que nós, em algumas auditorias, fizemos uso disso e constatamos sedes inexistentes, terrenos baldios, etc. E a última, já estou terminando, é a questão da renda. Se percebeu na Lava Jato, em outras operações, que um dos elementos que deflagrou o conhecimento da fraude e dos desvios foi a renda, justamente, dos atores políticos. Se há um trabalho de inteligência nisso. Claro, eu vi ali com a AF e tudo, mas só. Tá bom? Obrigado. Tá. Em relação ao banco de dados do CREA, a gente não tem nenhuma atuação ainda nesse sentido. Tem interesse em conhecer, se a gente tiver a oportunidade de conversar um pouquinho depois, ou em outra oportunidade, sobre esse banco de dados. A gente realmente não tem ele. Em relação ao banco de dados dos estados, a gente, dentro da parceria do LabContas, a gente tem estimulado a carga de dados estaduais para o banco, para que a gente possa usar em conjunto, né? Então, de novo, entra a figura da plataforma ali, né? A gente poder usar esse ambiente como uma plataforma de análise de dados, de fato, em que todo mundo possa colocar informações úteis e que possam ser utilizadas por todos. Mas a gente ainda tem poucos estados com dados lá. Acredito que com o trabalho do Isídio agora, da matriz PJ, tendo mais aderência, a gente vai conseguir fazer essa roda girar um pouco mais rápido. Em relação ao banco de preços, o tribunal não tem nenhuma iniciativa ainda nesse sentido. A gente é cobrado periodicamente por isso, mas acaba ficando em segundo plano pela dificuldade do trabalho. O Romeu talvez possa falar depois um pouquinho sobre o banco de preços que a CGU vem desenvolvendo, um trabalho muito interessante e que pode te responder a tua pergunta aí de para que lado caminhar nesse sentido. A gente ainda tem trabalhado em algumas frutas baixas lá que as unidades têm nos demandado e ainda não conseguiu avançar nesse ponto. Em relação ao Google Street View, a gente não faz nenhum trabalho de internalização desses dados, mas a gente tem sim recomendação para que as unidades usem ele nessa mesma forma, né? Identificação de empresas fantasma, sedes inexistentes, etc., sempre que possível. E em relação à renda, desculpa, você repete a pergunta? É que um dos indícios fortes da fraude é esse crescimento desmesurado da renda dos atores políticos. Então, se há um trabalho de inteligência nessa medição... Tá.
A gente procura, de novo, aquela história, né? A gente não tem toda a informação que a gente gostaria, mas a gente tem muito mais informação do que a gente tinha algum tempo atrás, e a gente acha que dá para fazer muito mais do que a gente faz se a gente utilizar bem a informação que a gente tem. Os caras são malandros, né? Eles não colocam a renda não aparece em lugar nenhum, o patrimônio não está no nome deles, está no nome do amigo, está no nome nem no nome da família não está mais, né? Agora está no nome do amigo, né? Então a gente tem que buscar maneiras de tentar pegar o que dá para pegar com o que a gente tem e aumentar as bases para trazer o que a gente não tem. Por exemplo, uma base que a gente está tentando trazer para dentro do tribunal é de procurações. Procurações é um negócio muito importante para detectar esse tipo de relacionamento, né? A gente ainda não conseguiu trazer nenhuma. Se alguém tiver experiência nesse âmbito, a gente consegue, até já tem acesso a alguns sistemas online que nos dão acesso a isso, mas a base de dados mesmo para a gente fazer cruzamento a gente não tem. Seria o bacana, né? A gente conseguir jogar num grafo daquele lá, aquele grafo de relacionamentos, a gente poder começar a detectar patrimônio e renda mascarada através de alguma relação como aquela ali. Beleza? Marcos, primeiramente, parabenizar pela apresentação. Obrigado. Cada apresentação que eu vejo do TCU na matéria de análise de dados, eu vejo o quanto vocês têm evoluído rápido. Imagino que tem muitas cabeças pensantes aí, né, identificando bases, identificando ferramentas. E no âmbito da rede Infocontas, muitos tribunais, e aí eu exemplifico o nosso Tribunal de Goiás, evoluiu na área de análise de dados a partir da rede Infocontas. E eu vejo ainda que tem um universo muito grande a ser explorado. Eu queria primeiro saber se existe possibilidade dessa capacitação que vocês promovem para descentralizar a parte de análise de dados, se o grupo da rede Infocontas poderia ser contemplado nesse programa. Exige muitas ferramentas com uma altíssima capacidade, a maioria delas livres, e que se os tribunais estaduais, municipais conseguissem o know-how para poder estar utilizando elas, o salto no Brasil inteiro seria muito grande. Uhum. E, na sua opinião, como que a rede Infocontas poderia avançar nessa parte de análise de dados para o ano de 2017? Né? Ontem mesmo nós já batemos um papo, o Marinô apresentou um plano de metas para 2017 de iniciativas que estão planejadas. E eu acho que a capacitação talvez é uma que tem que ter maior destaque para a gente conseguir evoluir, porque, como você mesmo apresentou, ferramenta, recurso tecnológico não é problema para análise de dados, né? Qual a sua opinião, frente à experiência que você já teve com a evolução dos analistas do TCU, os auditores do TCU, que estão na ponta, em relação a essa preparação para ser um cientista de dados? Tá. Em relação ao treinamento, eu acho que tem sim espaço, tá, para a participação dos tribunais da Infocontas nos treinamentos oferecidos pelo tribunal. O próprio Leonardo do ISC aventou com essa possibilidade no começo do ano, quando ele fez a apresentação na nossa reunião lá no TCDF. O tribunal, esse ano, ele acabou que o treinamento em SaaS foi o que tomou mais tempo, eu acho, do pessoal em relação a isso. E foi uma turma contratada para o tribunal, essa não tinha como abrir vagas, eram apenas 45 pessoas, né? Estava dentro do contrato de compra do SaaS já, a capacitação. E isso tomou bastante tempo deles, o que acabou fazendo eles direcionarem muito o pessoal para cursos online. Então, eles estimularam a participação, seja em licença capacitação ou não, de cursos nessas plataformas massivas, né? Os MOOCs, Coursera, EDX e tal. O tribunal tem um estímulo forte a isso, até pela própria vertente que foi dada nessa gestão, né? O foco que foi dado nessa gestão. Os secretários veem a importância disso e a gente tem relatos de secretários que estavam liberando os seus servidores 1 hora, 2 horas por dia do expediente para tocar esses cursos, né, que tem uma carga horária bastante pesada, né? Essas 2 horas não bastam para isso, essas 2 horas por dia não chegam, o cara tem que trabalhar de noite, final de semana, fazendo essas atividades. Mas eu acho que sim, à medida que a gente comece a prover mais desses cursos à distância,
eu acho que o caminho natural é a abertura deles para os tribunais. Outro curso que teve esse ano também foi o de Excel avançado, que também teve turma piloto só, não teve outra turma depois. Eu acho que a gente pode abrir, deve ter abertura de turmas novas no ano que vem. E quando tiver, aí a turma piloto é que tem que ser interna só, né? A turma piloto é feita só com gente do tribunal. Uma segunda turma sendo aberta no ano que vem, eu acredito que não teria problema de ter adesão do pessoal da Infocontas. Romeu, quer complementar? Vai ter após de análise? Vai. O tribunal está abrindo tá abrindo a nova escola corporativa, e um dos cursos aprovados para a escola é a pós-graduação em análise de dados. Não sei como é que vai ser essa questão de participação de outros órgãos, como é que vai ser a demanda interna por essa pós. Até está no diagnóstico, mas eu não me lembro agora a quantidade de pessoas que demonstraram interesse pela pós-graduação agora, se isso vai completar uma turma ou se a gente vai abrir e quanto vai abrir para fora. Teria que conversar com o pessoal do ISC a respeito disso. Em relação a como desenvolver, como alavancar isso nos tribunais, né? Assim, a primeira coisa que eu recomendaria seria encontrar onde é que essas pessoas estão escondidas. Eu acho que já tem gente, como a gente já tem esses 217 escondidos embaixo de alguma pedra lá, carimbando algum papel, a gente tem também nos tribunais de contas. Eu acredito que deva ter. Essa é a primeira coisa. Sim. A gente pode compartilhar o diagnóstico. Um diagnóstico relativamente longo, mas que trouxe algumas informações bem interessantes para a gente. A segunda, e o mais importante, eu acho, é a realização de trabalhos conjuntos. Eu acho que quando a gente faz trabalhos conjuntos, como foi feito o trabalho de acumulação, como está sendo feito o trabalho da matriz de risco PJ, a gente começa a desenvolver competência nas pontas, nos tribunais que ainda não tem, para evoluir em conjunto. Eu acho que esse é o caminho. Se a gente puder encontrar outras formas, ou que não tenhamos muitos trabalhos conjuntos, mas que tenhamos um trabalho conjunto grande e com participação de todos. Na minha opinião, o da matriz de risco é o candidato natural. Eu acho que a gente vai sair do outro lado. A gente começa no ano que vem com um trabalho desse, com participação de todos, em 2018 a gente vai ter 2, em 2019 a gente vai ter 20. Eu acho que é assim que a gente caminha. Marcos, como você colocou sobre capacitação aí, o contato com o Leonardo já está bem adiantado nesse sentido, né, que você colocou no ISC, para fazer uma capacitação. Só não aconteceu esse exercício por, vamos dizer assim, algumas limitações, né, do próprio Instituto, né, que falou que iria atender inicialmente o público interno e depois, posteriormente, a rede, né, dentro do contexto aí. Mas há toda já uma interação nesse sentido, e o Instituto se mostrou muito solícito a isso. Inclusive, a gente, por meio da Tricom, está querendo ampliar isso, né? Ampliar para verificar se essas capacitações por plataforma EAD poderão ser disponibilizadas para a gente também. Então, já está em vias, né, de discutir, já está se discutindo isso nesse sentido. Outra coisa, Marcos, uma pergunta. Nós já conversamos algo nesse sentido, mas você vê em que momento, em qual perspectiva que a ferramenta do DGI Consulta poderia estar, vamos dizer assim, disponibilizada no ambiente Lab Contas para que os tribunais pudessem, vamos dizer assim, utilizar-se dessa ferramenta valiosa? Estou prometendo isso faz tempo, né, mas não. Pô, assim, você me faz assumir compromisso em público, assim, que maldade. Não, eu realmente, a gente trabalhou esse ano, começou a trabalhar, né, esse ano nas adaptações que a gente tinha que fazer no sistema para a inclusão dos agentes da rede, dar acesso aos agentes da rede ao sistema. Realmente o negócio caiu em prioridade
por limitações que a gente teve e demandas que surgiram que vieram da presidência, né? A gente teve esse ano em torno de 20 a 30% do nosso planejamento, dos nossos homem-dia planejados para esse ano, a gente teve que mudar. A gente teve que tirar do planejamento e colocar outras coisas em função de coisas que aconteceram ao longo do processo, como o trabalho conjunto que a gente fez com o TSE nessas eleições. Isso era uma coisa que não estava nem de perto no nosso radar no começo do ano. Quando o ministro Gilmar Mendes assumiu, chamou o ministro Haroldo Cedrais e a coisa virou prioridade institucional. A gente teve que simplesmente redirecionar todos os nossos esforços durante um mês para isso. O que acontece, então, é que a gente espera, no ano que vem, com a nova gestão, tendo mais... e aí o outro problema, né? A gente tem uma pessoa que lida com DGI Consultas hoje no tribunal, que lida com o desenvolvimento do DGI Consultas. Ele é inteiramente dependente de... Quem conhece aqui, o Marco Antônio, lá da DGI. Ele é o único que consegue desenvolver, que sabe desenvolver, né, que hoje conhece o sistema a fundo o suficiente para desenvolver em cima dele. Para a nova gestão, a gente está com umas perspectivas interessantes de ganhar um pouco mais de força de trabalho na DGI. E daí a gente poder trazer gente e desafogar um pouco o Marco Antônio e conseguir fazer as evoluções que a gente quer fazer no sistema. Que não são só essas, a gente tem outras coisas que a gente quer construir no DGI também e que não teve perna até hoje para fazer. Então, mais uma vez, eu vou prometer para os próximos meses. Mas prometo dar uma prioridade, uma atenção especial para isso no começo do ano. Tá? Ô Marcos, uma sugestão para a Rede Infocontas, voltando em relação à capacitação, é que tem muitas ferramentas que, se você tiver um material para leitura, né, você consegue, às vezes, sem precisar ter uma tutoria de um curso, sem precisar estar presencialmente em algum lugar. Eu queria saber, primeiro, se vocês têm uma plataforma para gestão do conhecimento, das ferramentas de análise de dados e um manual de como utilizá-las, né, porque eu vi que você falou que vocês dão uma diretriz básica e os auditores conseguem ir avançando por conta própria. Possivelmente eles estudam, eles buscam essa informação em algum lugar. Talvez montar uma plataforma de gestão de conhecimento dentro da rede Infocontas, onde cada tribunal poderia compartilhar seus materiais de ferramentas que utilizou, né, e materiais de leitura, boas práticas, porque aí a gente pode, usando cada um no seu tribunal, poder estar consultando, estudando, avançando por conta própria nesse sentido. Sim. As análises. Então, eu vi que vocês têm, por exemplo, várias análises no QuickView, que podem ser muito inspiradoras do ponto de vista dos tribunais, sobre o que cruzar com o que, de que fonte obter que dado, entendeu? Então, ferramentas, usos, análises e fontes de dados que foram aplicadas. Isso seria muito útil, até numa página do tribunal, eventualmente. Tá. O que a gente já tem hoje? Tem a comunidade de análise de dados do tribunal. Tá? A última vez que eu falei sobre isso com o pessoal da TI, que coordena esse setor, faz umas 2 semanas, eles estavam ainda tentando validar uma configuração que foi feita para dar acesso, para a gente ter um acesso duplo ali, né? Um acesso com um fórum restrito para servidores do tribunal e um fórum aberto, onde a gente possa dar acesso aos parceiros da Infocontas e do Ministério Público que estão trabalhando com LabContas principalmente. A ideia é, assim, que vocês tenham acesso a essa comunidade, está pendente de uma validação tecnológica para ter esse fórum restrito, que foi uma coisa que o pessoal da comunidade mesmo pediu. Né? Eles disseram, não, tudo bem, a gente não se incomoda de abrir aqui, a grande maioria dos assuntos que a gente discute, na verdade, tudo o que se discutiu até hoje lá não teria problema nenhum em compartilhar, não tem nada assim tão sensível que os tribunais de contas não possam conhecer. Mas o pessoal disse, vai que a gente quer discutir alguma coisa que não era para entrar para os tribunais. Cria um fórumzinho específico aqui e beleza, pode abrir. Então está só pendente dessa validação de se a nossa plataforma consegue fazer isso ou não. Tá? E aí a gente vai divulgar assim que tiver resolvido isso, eu encaminho para a lista. Lá se discute muito
compartilhamento de textos, como esse que você falou, compartilhamento e recomendação de cursos que estão acontecendo nessas plataformas online, que é o que o pessoal está fazendo para se capacitar majoritariamente. Em relação à documentação de trabalhos, a gente tem estimulado o uso da Wiki do controle externo. Essa vocês já têm acesso via LabContas. Quando você se conecta no LabContas, você entra no portal tribunal, faz o login, lá no meio, naquela seção. Bom, agora eu estou ensinando a entrar no portal, semana que vem o portal vai mudar, né? Aí eu não sei onde é que vai ficar. Mas, enfim, em algum lugar lá vai ter a Wiki do controle externo. E dentro dessa Wiki vocês têm acesso a informações que foram catalogadas pelo pessoal a respeito de modelos das bases de dados, a modelagem da base de dados, e de trabalhos que foram feitos, scripts que foram construídos e que resolvem algum problema pontual. O porém é o porém de toda a gestão do conhecimento. As pessoas têm muita resistência a documentar o conhecimento que elas geram, compartilhar o conhecimento que elas geram. Principalmente quando o pessoal está na correria com as metas, né? A gente está em discussão a respeito disso. A SESEX Ambiental é uma secretaria que provoca muito essa discussão lá dentro do tribunal, para a gente encontrar mecanismos de incentivo à documentação e ao compartilhamento de conhecimentos a respeito disso daí. Documentar as bases na Wiki, documentar scripts que foram executados, para as pessoas poderem reaproveitar um pouco mais o trabalho umas das outras. De novo, aquela história do dados como plataforma passa por isso, né? Que todo mundo contribua para todo mundo sair melhor do processo como um todo. Parabenizar aí, Marcos, pela apresentação e assim ressaltar, enfatizar para o pessoal que, não é, a experiência que a gente tem visto dos tribunais parceiros que estão contribuindo com a informação para, né, fornecer dados para a análise da matriz de risco tem sido. Paraíba mandou na segunda-feira, na terça-feira a análise estava pronta, disponível para eles. O Tribunal de Contas do Distrito Federal enviou aqui no dia de chegada aqui do evento. Amanhã essa informação já deve estar pronta. E assim, o dado é tão simples que é um número de CNPJ. Essa informação é essencial. Agora agrega-se a ele a informação da despesa liquidada anual, agrega-se a ele o nome que seria do Tribunal de Contas. Então, com isso a gente já consegue gerar um primeiro resultado. Isso é um piloto, é um embrião, a semente do conhecimento está germinando, está começando. Mas a nossa ideia é que isso não seja um trabalho de um tribunal, de uma pessoa. Cada tribunal, quando entrar e estiver desenvolvendo as suas análises, posta lá para a gente, bota no grupo, existe já um fórum de discussão que foi aberto, lá, na rede Infocontas, e esse fórum não teve nenhuma postagem ainda. As 3 postagens que foram colocadas foram por mim. Então, assim, eu conclamo, me convido... o pessoal está, de fato, o WhatsApp tem sido a ferramenta, mas aí como eu sugeri, ou seja, lá no fórum fica o histórico, a gente consegue manter, uma sugestão não se perde. No WhatsApp, às vezes, se perde, né? Principalmente com as operações da Polícia Federal. Brincadeira, pessoal, à parte. Mas é isso, Então, aí fica a solicitação, e dizer para vocês, que a análise ela não, é simples, ou seja, por enquanto ela não está uma coisa complexa. Nós temos 31 testes que são feitos, estão sendo distribuídos em 12 tipologias, e uma vez o dado sendo enviado, a gente vai estar agregando conhecimento ao grupo e melhor, o pessoal vai estar interagindo e sugerindo novas tipologias, novas análises. Acho que a ideia, a proposta é essa. É um trabalho muito interessante mesmo que está sendo feito. Eu reforço o convite do Isídio a todo mundo contribuir, porque... Como eu falei, eu acho que é só com compartilhamento de conhecimentos como esse que a gente vai crescer em conjunto. Então, na hora que você rodar o script que o Isídio criou, você vai entender ele melhor, você vai saber o que ele está fazendo e vai tirar dali ideias do que pode ser feito em outra situação. Seja aproveitando aquele script, seja enriquecendo aquele script com outra tipologia que você tem na cabeça. Fechou? Então, obrigado, pessoal. Pessoal, nós retornamos, então, vamos fazer uma pausa para o almoço. Retornamos às 13h15. Ok?
Em virtude dos grandes eventos, nós estamos tentando adiantar o evento para terminar um pouquinho mais cedo hoje. Tem manifestações, Fórmula 1, Salão do Automóvel, está muito trânsito hoje na cidade. Okay?